Olá pessoal, seguinte, deixa eu ver se começou a gravar mesmo. Yes. Seguinte, com esse vídeo eu queria falar um pouco mais sobre a função tangente, né, e sobre sua co-irmã, a cotangente, que essa eu não falei ainda, né. A função tangente até já falei, né. A gente já viu as funções f de x igual a seno de x. Já viu a função f de x igual ao cosseno de x. Eu não sei porque que eu estou usando fone. Espera aí. E hoje nós vamos ver a função f de x, que a gente meio que já viu, né? F de x igual a tangente de x, que eu já mencionei aqui, que é só calcular o seno de x, o cosseno de x e dividir um pelo outro, né? Você tem o seno de x. E mais uma função que vale a pena falar, porque é tão parecida e tão similar ao tangente que... Por que não falar, né? Uma função cotangente, que é f de x igual a cotangente de x, que é justamente o inverso da função tangente de x, que é cosseno de x dividido pelo seno de x. Muito bem. A gente vai voltar a ver essas funções, né? A gente vai voltar a usar o círculo trigonométrico, porque ele realmente auxilia muito, né? Eu espero estar provando isso para vocês, essas aulas que a gente está vendo, né? Mas, para desenhar o círculo trigonométrico, deixa eu botar aqui um fundo, para facilitar o nosso desenho aqui. Aliás, eu vou tentar fazer sem fundo mesmo. Vamos ver se funciona bem. Então, vamos desenhar um círculo trigonométrico. Então, a gente tem um sistema de eixos. E nesse sistema de eixos, um círculo centrado nele de raio igual a 1. Então, desenhar um círculo aqui. E o raio dele igual a 1. Não está muito centrado. Deixa eu tentar de novo aqui. Eu acho que melhorou. Pronto. Show de bola. Então, como é círculo trigonométrico, isso aqui é 1, né? Aqui é menos 1 no x. E no y, 1. Aqui é menos 1. Muito bem. Show de bola. Claro, a gente sabe que no círculo trigonométrico a gente representa o ângulo x em questão. Para a gente ver o seno e o cosseno dele, a gente representa ele aqui considerando uma semi-reta. Uma semi-reta partindo da origem do sistema de eixos aqui, tá certo? E aí essa semi-reta parte da origem, estou chamando esse ponto de O aqui, ele encontra o círculo trigonométrico num ponto aqui chamado, vou chamar de P, e essa projeção aqui, ó, vou botar de outra cor, essa projeção aqui, esse tamanho aqui, repare que isso é um ângulo reto. Esse comprimento aqui é justamente o seno de x, né? Onde x é esse ângulo aqui, eu esqueci de... Deixa eu fazer o seguinte. Esse aqui é o seno de x. Onde x é esse ângulo aqui, que eu esqueci de falar, né? X. Show de bola. Claro que esse comprimento aqui... Ah, sim. Claro que vocês estão vendo que isso aqui é seno, porque isso aqui
é a mesma coisa que o que a gente mais tem usado como para interpretar o seno, né? É igual essa projeção aqui, ó, que é o seno de x. Às vezes eu vou usar parênteses, às vezes não, tá? Tanto faz, aqui não tem problema, não tem motivo de confusão. Mas enfim, esse comprimento aqui é igual a esse, né? Que é o seno, é a projeção no eixo vertical, que é o eixo dos senos, né? E do mesmo jeito, essa projeção aqui na horizontal, desse segmento OP, é justamente o cosseno de x. Certo? Muito bem. Agora vem o interessante. Onde é que a gente pode representar a tangente aí no ciclo trigonométrico, né? Faça o seguinte, ó. A grande vantagem do ciclo trigonométrico é ele ter raio igual a 1 e centrado na origem, né? Isso permite facilitar as contas. Repare. Considere esse eixo aqui, ó. Eu vou desenhar um eixo a partir desse ponto tangente ao ciclo trigonométrico. Então, a partir desse ponto aqui, ó, que é o ponto, esse ponto do eixo x, né, do eixo dos cossenos, aqui vou desenhar esse eixo, essa reta orientada, né? Orientada significa que tem uma origem, que é aqui, a origem desse eixo verde, vou até chamar de verde aqui, né? Ozinho de verde. O sentido dele é assim, né? Então, daqui para lá é positivo, daqui para cá é negativo. É um eixo como o eixo como o eixo x aqui, né? Do zero para a direita é positivo, do zero para a esquerda é negativo, igualzinho. Só que esse eixo é tangente ao círculo trigonométrico justamente nesse ponto aqui. Agora repare que bacana. Você tem aqui dois triângulos. Esse grandão aqui, ó. Ó. Eu vou chamar isso aqui de olinha, tá? Olinha. Ó, olinha. E esse ponto aqui eu vou chamar de, sei lá, de A. O, olinha, A. É um triângulo retângulo. E tem outro triângulo retângulo que é o O. Eu vou chamar esse aqui de, sei lá, vou chamar esse aqui de Q. Vou botar um Qzinho aqui. Não precisava estar falando esses pontos, mas tudo bem. OQP é um triângulo que é semelhante ao triângulo O'A. Do mesmo jeito que aquela atividade que eu passei para vocês, lembra? Que eu insisti bastante para vocês fazerem e comentei aqui na aula, fiz aqui na aula, né? Numa aula nossa, que realmente é muito importante. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Você tem uma linha horizontal, um ângulo fixo x, e você tem dois triângulos a partir de duas perpendiculares, igual naquela atividade. Então a gente pode usar aquela atividade para concluir que esse comprimento aqui, ó, em que eu tô, qual é a cor que eu tô? Bom, agora eu tô verde. Esse comprimento que vai daqui para cá, eu vou chamar aqui para o zero, né? Vou chamar isso de z. Certo? Repare que z é esse cateto aqui, né? Dividido pelo outro cateto, que é 1, porque é o ciclo trigonométrico, ó, olinha. Z dividido por 1 é igual a PQ dividido por OQ. Mas PQ é o seno, né? É o seno de x. Está aqui escrito, ó, seno de x. Esse comprimento aqui é o seno de x. Dividido por esse aqui, que é o cosseno de x. Ora, mas o que é o seno dividido por cosseno? Z dividido por 1 dá z. É igual a quem? Seno dividido por cosseno é a tangente de x. Então, esse z aqui é justamente igual a tangente de x. Ou seja, no ciclo trigonométrico, a tangente de x
é representado justamente nesse eixo que é tangente ao círculo trigonométrico, justamente como a distância que vai desse ponto que é a origem do eixo, né, até o ponto de corte da semi-reta que define o ângulo sobre o semi-eixo aqui, nesse comprimento aqui. Então, você tem o seno, o cosseno e a tangente, os três representados no círculo trigonométrico. Né? Mas aí pode surgir a seguinte dúvida, tá, professor? Mas aí, e se o ângulo for maior que 90 graus? Porque, repare, imagina que você tem esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Vou chamar isso aqui de x', tá? Esse ângulo aqui, qual é a tangente dele? Bom, claro que essa semi-reta não vai encostar, né, no eixo das tangentes, né? Pelo contrário, ela está se desviando. Mas aí você considera a sua extensão na direção oposta, aqui, ó. Deixa eu desenhar melhor aqui. Então, esse comprimento aqui, agora, que eu vou chamar de, sei lá, Z', é igual a tangente desse novo ângulo aqui, x', que é menor que zero, né? Vou fazer essa anotação depois. Que é menor que zero, porque é do zero para baixo, tá vendo? E lembra que eu falei que isso aqui é um eixo, que daqui para cima conta-se positivo, daqui para baixo conta-se negativo. Então, esse comprimento aqui é negativo. Ele é contado como negativo porque está para baixo. Da mesma forma que o seno, quando está para baixo aqui, é contado negativo, né? Mesma coisa. Então, por isso que eu coloquei os sinais aqui, ó, mais e menos. O sinal da tangente para lá é positivo, para cá é negativo. E aí você vê nos quadrantes, ó, no primeiro quadrante, tanto o seno como o cosseno são positivos, portanto a tangente é positiva, realmente. O ponto A aqui de encontro vai estar sempre do lado superior do eixo das tangentes. Que, aliás, é esse aqui, vou até botar o nome aqui, ó, eixo. Eixo das tangentes. Certo? Enquanto que aqui no segundo quadrante, o seno é positivo, porque está para cima, o cosseno é negativo, porque está para a esquerda, positivo dividido por negativo, que é seno sobre cosseno, né? Vai dar negativo, realmente, ó. A secção vai estar para baixo. O ponto A', deixa eu botar o nome aqui nesse ponto A, esse ponto de encontro aqui, o ponto A' está abaixo, né? Ao contrário do ponto A. Quando vem para o terceiro quadrante, quando o ângulo é do terceiro quadrante, aí você tem o quê? Tanto o seno quanto o cosseno são negativos, ó, porque o seno está para baixo, o cosseno está para a esquerda, os dois são negativos. Divido negativo por negativo dá positivo. Então, de novo, realmente, né? Se o ângulo estiver no quarto quadrante, ele não vai encontrar a linha, a semi-reta que define o ângulo, não vai encontrar o eixo das tangentes para cá, mas o seu prolongamento que vai ser para o outro lado vai encontrar para o lado superior do eixo das tangentes. Positivo, portanto. E depois o quarto quadrante, né? O quarto quadrante que já vai encontrar o lado negativo. E tem que ser negativo mesmo, porque o seno é negativo e o cosseno é positivo. Menos dividido por mais dá menos mesmo. Certo? Então é assim que a tangente aparece no círculo trigonométrico. E a cotangente aparece de uma forma parecida. Então deixa eu botar aqui, ó. Eu vou fazer outro ciclo aqui do lado. Fica melhor. Então, azul aqui. Fazer outro ciclo trigonométrico. Temos o eixo. Sistema de eixos, né? Vou desenhar um ciclo trigonométrico, então ele tem que ter centro aqui no sistema. E o raio dele vai corresponder ao 1. O sistema de eixos.
aqui, digamos. Aí digamos que eu tenho um ângulo X aqui. Digamos que eu tenho um ângulo X. De novo, vou ter esse comprimento aqui. Deu uma tremida no final. Esse ângulo aqui. Esse tamanho aqui, esse comprimento desse segmento é o seno de x. Aqui vai ser o cosseno, né? Esse comprimento aqui vai ser o cosseno. Aquilo tudo que a gente já viu, né? Muito bem. Só que agora eu vou considerar, no lugar de uma tangente aqui nessa posição, eu vou considerar uma tangente nesta posição aqui, ó. Nesta posição aqui, ó. Um eixo que tangencia o círculo trigonométrico ali em cima, horizontal. Tá? Foi pelo menos isso que eu quis desenhar, né? E aqui de novo você vai ter um ponto de encontro A, certo? Aqui vai ter um ângulo reto, certo? E você pode olhar os seguintes dois triângulos agora. Esse aqui é o ponto O, a origem do sistema de eixos. Aqui é o ponto O', que é a origem desse eixo aqui, né? Que conta positivo para lá, tá? Para cá ele é positivo. Para cá ele é negativo. Certo? Aqui é o ponto, vou chamar esse ponto aqui de P. E esse ponto aqui eu vou chamar de, sei lá, de B. Sei lá, vou chamar de A. Então você tem dois triângulos de novo aqui, ó. O triângulo OAP, que é o triângulozinho menor, e o triângulo O'A. Ah, não, desculpa, não posso chamar aqui de A, né? Vou chamar aqui de B, então. B. Porque o A já está ali em cima, né? Tá. Beleza. O triângulo OBP, que é o triângulo menor, e o triângulo O'A. De novo, aquela atividade de novo. E eu vou chamar vou aplicar de novo aquilo. Eu vou chamar isso aqui, esse comprimento aqui, ó. Vou botar de verde mesmo. Esse comprimento aqui, ó, da origem do eixo horizontal até a intersecção, essa intersecção aqui, eu vou chamar de Z, como da outra vez. A gente vai ter que Z dividido esse cateto dividido por esse aqui, ó, que é 1, né? Z dividido por 1, que é o raio do círculo trigonométrico, vai ser igual a esse outro cateto aqui, ó, que é a mesma coisa do cosseno de x, dividido pelo outro cateto, né? Esse aqui, ó, que é igual ao seno de x. Ora, mas quem é o cosseno dividido pelo seno? No início eu falei, né? A cotangente é nada mais, nada menos que o inverso da função tangente. Tangente é seno sobre cosseno. A cotangente é cosseno sobre seno. Bom, então, daqui, Z dividido por 1 é Z. Cosseno sobre seno é cotangente de x. Então repare como parecem a tangente e a cotangente, né? São co-irmãs, né? Claro, a cotangente diz respeito você olha o eixo aqui na vertical, né? Como eu falei no outro círculo trigonométrico. Enquanto que a cotangente você olha no eixo horizontal aqui. Certo?
Bom, é isso que eu queria falar, né? Então, ou seja, a função tangente é simples, é só dividir o seno sobre o cosseno, e a cotangente é ao contrário, é o cosseno dividido pelo seno. Isso numericamente, né, para calcular. E sob o ponto de vista da interpretação no ciclo trigonométrico, você pode ver aqui nesses dois desenhos que está tudo explicado. Falou? Beleza.